Santo é o Senhor. Bem feliz que o Espírito Santo está presente nessa casa e Jesus vai tocar em vocês nesse momento. Irmãos, fechem os olhos. Vamos se entregar nesse momento a Deus. Primeiro que pedir perdão pelos nossos erros ou pelas falhas que tivemos hoje. E depois agradecer a Deus por esse momento de estar aqui. Soberano Deus, Pai. Estamos aqui, Pai, com essa missão de trazer a Tua palavra, Pai. Traga, Pai, para os nossos ouvidos aquilo que Tu queres que nós ouçamos, Pai. Traga, Pai, em cada palavra um sentido para a nossa vida, Pai. Que toque nesse momento, Pai, em cada membro dessa casa, Pai, em cada irmão. Que tire, Pai, toda a tristeza, todas as enfermidades, Pai. Que traga, Pai, nesse momento, Pai, a Sua palavra como glória de Deus. Abençoa cada irmão que está aqui hoje, Pai. Abençoa também a pastora dessa igreja, que confiou essa responsabilidade, Pai. E nesse momento, queremos chamar o Espírito Santo para que esteja presente nessa casa e que Jesus toque nesse momento em cada irmão, trazendo a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Vamos fazer uma leitura hoje de Lucas capítulo 18, perdão. Lucas capítulo 18, no versículo 35 ao 43. Os irmãos podem continuar sentados, se quiserem me acompanhar, é só dizer amém. Glória a Deus. Amém? O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-o para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parado, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa história do nosso amigo aqui, o cego Bartimeu, é uma história cheia de motivação, cheia de entusiasmo, e traz mensagens para a nossa vida. E nós sentimos em cada momento um pouquinho parecido com esse cego. E ele vai trazer uma lição hoje. Eu tenho certeza que algum irmão daqui hoje vai levar essa mensagem e vai modificar muita coisa na sua vida. Porque a palavra que ele nos ensina é a perseverança. A palavra que ele nos ensina é não desistir. A palavra que ele nos ensina é acreditar. Nós vimos até o momento 4 visões do cego Bartimeu. Fiz um resuminho rápido aqui, só para poder explicar melhor. Primeiro, ele trouxe a visão. Foi o primeiro parecer dele. Visão de si mesmo. Era um cego e mendigava. Segundo, ele trouxe o poder da oração. Ele clamou a Deus. Ele clamou a Jesus e foi ouvido. Em terceiro, a visão do poder de Deus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E na quarta visão dele, do verdadeiro caminho, a seguir o verdadeiro caminho que era Jesus. E ele recebeu 3 milagres. Ele era cego e enxergou. Recebeu na saúde, era mendigo, ficava à beira do caminho mendigando o pão e nunca mais precisou. Era perdido à beira do caminho e agora encontrou o caminho que era Jesus. Se fala assim na Bíblia: batei e se vos dá, pedi e dar-se-vos dá. Aquele que bate a porta é aberta, e aquele que pede acaba recebendo. O cego Bartimeu estava à beira da estrada, provavelmente pedindo esmolas, pedindo moedas. E ele tinha uma capa, e essa capa te dava o direito de fazer isso, porque naquela época recebia-se uma capa dos romanos
e podia ter essa permissão da esmola, porque ele era uma pessoa deficiente, era uma pessoa que dependia da ajuda de outros. Ele tinha o seu pai que chamava Timeu, por isso ele é chamado de Bartimeu. Timeu foi um general bastante consagrado. No final houve uma revolta por parte dele, uma história meio complicada, e até se fala que Bartimeu foi tirado os olhos deles por causa do pai. Não se sabe ao certo, apenas comentários de estudiosos. Mas falamos assim: me dê uma esmola, por favor. E aquela multidão vinha ao encontro dele. Ele tinha uma deficiência grande que ele não enxergava, mas ele ouvia, ele podia falar. Em certo momento, aquelas pessoas vindo, bastante movimento, porque era época quase de Páscoa já, próximas, e ele estava sentado à beira do caminho mendigando, porque dependia totalmente das outras pessoas. Num certo momento ele escuta uma voz ou alguém dizendo que o Messias estava ali, que o Messias estaria passando por ali. Naquele momento ele começa a clamar: Senhor, por favor, me atenda, faça um milagre comigo. Estou falando nas minhas palavras, porque eu falaria quando a emoção batesse em mim, que eu soubesse que Jesus estava vindo em minha direção e eu não podia vê-lo, mas eu podia sentir, ouvi-lo. E as pessoas comentavam, então, Davi, eram pessoas que gerou aquela geração do pai, José, e também a geração de Jesus. Então, eles eram descendentes da linhagem de Davi. Por isso que ele falava filho de Davi. Naquele momento, ele começou a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. E ele começou a gritar, e as pessoas se incomodaram, porque ele estava fazendo um barulho muito grande. Um chegou e advertiu: pare com isso, não veja o mestre está ocupado, não interfira, não faça barulho. Passou, ele continuou a gritar, e veio outra pessoa e novamente falou: pare com esse barulho, pare com essa gritaria, está vendo que o mestre está ocupado? Nisso Jesus parou e sentiu, ouviu e pediu para que trouxesse esse cego até ele. Ao mesmo instante, eu me imagino no lugar dele: nossa, Jesus está te chamando, Jesus me notou. Qual seria aquela alegria, qual seria aquela emoção, mesmo não podendo ver o nosso Senhor Jesus Cristo? Ao mesmo instante, quando foram chamá-lo, pediram para que se levantasse, ele se desfez daquela capa. E é isso que eu queria dizer para vocês. Essa capa era o fardo que ele tinha, em saber da deficiência dele, do peso que ele carregava. Aquela capa era muito marcante na vida dele, além de te proteger do frio, do calor e tudo mais. Aquela capa era um fardo que ele carregava. Naquele momento que Jesus chamou, ele se desfez daquela capa. E é dessa capa que nós temos que se desfazer hoje. Essa capa, ela traz muitos sentidos. Eu não sei porque eu estou falando dessa palavra agora, o meu sentido era falar outra coisa. Porém, à tarde, era mais ou menos 5 horas. Eu estava trabalhando muito, atarefado, com muitos problemas para resolver hoje. E veio uma voz no meu ouvido: você precisa preparar a palavra. Eu não estava nem pensando que o pastor ia me chamar hoje. Naquele momento, eu abaixei a cabeça, olhei a Deus e falei: meu Deus, o que eu vou levar na palavra hoje? E Deus me trouxe essa mensagem do cego de Bartimeu. Ao mesmo momento que eu abri o computador para procurar alguma tese, a primeira tese que apareceu foi essa matéria sobre o cego. Mas mesmo assim, comecei a não me preocupar com o que estava escrito ali, e me perguntar o porquê Jesus estava presente o tempo todo nessa história, porque Deus mandou eu trazer essa palavra, sendo que todo mundo já conhece bem essa história. Meus pensamentos viajavam. A partir do momento que a irmã Silmar estava louvando aqui, eu me entreguei ali a Jesus, pedindo a palavra e ao Espírito Santo. E eu passei a não ver a igreja, eu não vi ninguém aqui. Abriu-se na minha frente naquele momento um corredor, um imenso corredor, e dos dois lados era uma névoa branca e o chão também. E eu não via fim desse corredor, e eu não via nenhuma pessoa. A partir do momento que eu estava ali orando e vendo esse corredor, logo depois, o irmão pastor Cícero
estava explicando sobre o milagre que a irmã Elisa recebeu. Passou um filme na minha cabeça. Desde quando eu estava nesse mundo lá fora, esse tempo todo da minha vida jogado fora, quantas coisas, mesmo não sendo crente, Deus já vinha me dando lá atrás, e eu não sabia valorizar, e deixava isso escapar da minha vida. Muitas vezes eu me colocava como coitado, mas as pessoas têm dó de mim, e eu continuava fazendo meus erros, e as pessoas continuavam passando a mão na minha cabeça. A minha vida não ia para frente. A partir que eu conheci minha esposa, e eu tive a oportunidade de me batizar e ir para a igreja, há pouco tempo isso, faz aproximadamente 2 anos, eu vi o primeiro milagre da minha vida, a minha mudança. É como se eu tirei aquela capa da minha vida, pelas consequências que eu causei nesse mundo. Eu causei dor, eu causei tristeza, eu mendigava por alegria falsa, eu mendigava por sorriso falso, eu mendigava como Bartolomeu por amigos falsos. Tudo que eu encontrava ali fora não preenchia o que eu tinha aqui dentro. Parece que estava faltando alguma coisa que eu não sabia entender. A minha vida era sentar na beira daquele caminho e ver o tempo passar. Eu era um homem sem direção. Eu mendigava a minha vida para Deus. Eu não pedia para Deus renovar a minha vida. Eu pedia para Ele, às vezes, perdão sem saber o porquê, porque eu continuava errando. Então era mais fácil eu sentar ali, como esse cego, e ficar esperando que as pessoas tivessem dó de mim, para que as pessoas perdoassem meus erros. Mas peraí, eu não preciso do homem, eu preciso pedir perdão para Deus. Deus é o meu caminho, Deus é a minha vida. E Ele me deu esse momento aqui justamente para trazer essa palavra. E eu vou falar. Não fique sentado se lamentando. Não fique esperando que as pessoas vão te dar o que você está procurando. O seu caminho, as suas coisas, está em Deus. Ele quer que você peça, mas Ele quer que você tenha atitude. Ele quer que você procure fazer o melhor de si, para que Ele possa te dar o melhor. Às vezes nos lamentamos o tempo todo que a vida não dá certo. Não deu certo isso, não deu certo aquilo, e vamos chorar. Mas chorar não é motivo para ninguém se alegrar. Chorar por tristeza é um fracasso, e esse fracasso Deus não gosta. Deus gosta daquele que mesmo na derrota, ele ainda está louvando a Deus, ele ainda está glorificando a Deus. Então eu vou falar uma frase para vocês aqui, eu quero que essa frase permaneça na cabeça e no coração de vocês. Mais vale as lágrimas da derrota do que a vergonha de nunca ter lutado. Por que isso? Porque é mais fácil me entregar para a tristeza, é mais fácil me entregar para a dificuldade, do que eu acreditar que eu sou capaz, porque Deus acreditou em mim, e porque eu deixei de acreditar. Se eu estou passando por uma dificuldade, para mim já demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 1 mês, esse tempo para Deus não importa. Esse tempo lá em cima não conta, conta aqui para nós. Enquanto eu ficar preocupado com o tempo que não está dando certo, eu estou esquecendo que Deus me está dando a oportunidade, eu estou deixando essa oportunidade embora. E quando as oportunidades vão embora, você deixa ela passar, elas podem não voltar mais. Agora Deus quer ouvir a sua boca, me chama, me pede que eu te dou, mas em primeiro lugar, seja humilde, se arrependa e tente não errar. Ame ao próximo, tente se entregar para o próximo de uma forma como se entregaria para mim, porque ele é considerado seu irmão perante a mim. Você não precisa ter ódio, inveja e rancor de ninguém que você sabe bem. Você tem que ter orgulho de ter alguém assim para você se espelhar. É melhor se espelhar numa pessoa que louva, que canta, que acredita, que fala bem do Senhor, que ajuda os outros, que tem humanidade, que tem coração aberto, do que se espelhar num fracassado. Porque Deus quer vitória na sua vida. Ele deu para a irmã essa vitória. Em nenhum momento da vida eu acredito que a irmã desistiu. Mesmo demorando para ela o tempo da terra, o tempo que Deus fez. Para minha esposa recebeu essa bênção também. Eu também recebi. Ela teve o braço fissurado, quase um desligamento. Certo? Incapacidade, o médico falou para ela. Não teria mais condições de fazer nada. Está aí, ó. Fazendo tudo de novo, porque Deus glorificou a sua vida. Mas todos os dias eu acordo e vejo ela de joelho no chão, não pedindo, agradecendo a Deus o que Ele fez.
e trazendo para a família o que Deus tem trazido para ela. Aquele cego se emocionou muito quando Jesus chamou ele e falou: o que tu queres que eu faça? Ele falou: eu quero ver. E Jesus falou: a tua fé te salvou, você vai enxergar a partir de agora. E esse cego saiu pulando, saltitando, dando glória a Deus e seguindo Deus por muitos, nosso Jesus, por muitos caminhos. Então, essa alegria que ele sentiu, é essa alegria que nós temos que sentir quando nós vamos na casa do Senhor. Porque ele teve, lá naquela estrada, o privilégio de encontrar Jesus. E nós estamos aqui na casa do Senhor. Se a gente chamar o Espírito Santo, ele vem. Se a gente pedir para Jesus tocar, ele nos toca. Se a gente orar para si e enxergar Deus, ele vai existir dentro das nossas almas, dentro do nosso coração, dos nossos espíritos. Então, aquilo que esse cego fez, ele tirou a capa. Ele tirou a capa daquilo que estava atrapalhando ele. Mas ele nunca deixou de acreditar que o seu momento ia chegar. E quando esse momento chegasse, também não era simplesmente se acomodar e deixar aquele momento passar. Tinha que se agarrar nesse momento aí e fazer que esse momento fosse eterno na minha vida, para que ele nunca mais saísse. Eu tinha que valorizar cada segundo que eu ganhei naquele momento por aquela glória que Deus me deu. Não deixar mais aquela glória embora. Não ficar pensando no fracasso, na tristeza, mas pensar na alegria de ser filho de Deus e poder sempre estar lendo essa palavra e pedindo para Jesus sabedoria, para que Ele nos faça entender o que Ele quer nos ensinar. E Ele nos ensinou uma coisa: amai-vos aos próximos, respeite ao próximo. Por fraqueza, mesmo na adversidade, você tem que respeitar. Em primeiro lugar, antes de se enervar, de brigar, de ofender, se ponha no lugar. Se ponha no lugar, porque a gente não sabe o momento que aquela pessoa está passando. Mas, porém, se aquilo continuar, essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa primeiro enxergar Jesus, ou que o irmão estenda a mão para ela, como estenderam para mim, e me traga para a igreja. Mas para isso, nós temos que abrir mão de algumas coisas. O difícil é isso: nós queremos Deus, nós queremos isso, Deus, nós fazemos isso, Deus. Mas tudo em primeiro lugar vem o que essa vida de fora dá, né? Agora eu não vou porque eu tenho que assistir meu filme, agora eu não vou porque o irmão vai chegar na minha casa, né? Então os compromissos que a gente assume em prioridade, a gente vai largando para trás, a gente vai largando porque aparecem outras coisas na frente, e a gente esquece da prioridade da gente e começa a fazer coisas supérfluas, como não amar a Deus, como não orar para Deus. A gente acorda de noite porque o sono foi embora, mas a gente não sente ou não percebe, é o Espírito Santo chamando a gente para orar. Deveríamos orar no chão, de joelho, depois ler a Bíblia se a gente tiver com sono. Mas a gente vai para a igreja, a gente vai para a televisão, né? A gente vai assistir um filme, vai para o celular, TikTok e tudo mais, e a gente jogou aquele momento fora. E aquele momento nós somos chamados por Jesus Cristo ali, junto ao Espírito Santo, para orar. Ele está nos ajudando porque a noite é fraca. A noite é fraca, nós estamos dispersos e o inimigo se aproveita disso. Então é hora que Deus nos acorda para que a gente se torne forte e ore. Essa é a mensagem de hoje, para não estender muito, a hora já está passando. Eu queria agradecer ao pastor pela sua oportunidade, aos irmãos que estão me ouvindo, e deixar essa mensagem para vocês. Se livrem da capa, se livrem do passado, se livrem daquelas coisas que vocês acharam que não seria possível, agora é. Mas não fique voltando nas coisas ruins que deram errado. Pensa nas coisas boas que estão acontecendo e outras mais que poderão acontecer ainda. Quem ficar se lamentando por aquele tempo, vai perder tempo hoje, vai perder tempo amanhã. O que passou, você não pode fazer mais nada. O que virá é insegurança ainda, não dá para saber ao certo. Então você tem que fazer desse seu momento um momento único, porque a qualquer momento ele volta para buscar a tua igreja. E se você estiver preparado nesse momento, você vai junto com ele, você vai estar preparado para subir. Mas se você ficar pensando no ontem, no amanhã que não existe, o seu tempo vai passar. Hoje você tem 20, amanhã você tem 30, você tem 40, 50. Vai acontecer o que aconteceu comigo, quase no final da vida que eu conheci Deus. Porque eu tive coragem de largar aquela coisa lá fora, e aos 60 anos eu tive coragem de acompanhar uma pessoa que convidou, foi minha esposa. Então, se a gente não se prestar atenção, que os momentos passam e vão embora,
você vai ficar nessa vida sem motivação, sem glória. Hoje na nossa casa é uma bênção, porque parece que Jesus abre lá em cima o celeiro e o alimento cai na mesa todo dia. Parece que Jesus abre a farmácia dele lá em cima, escapa um remédio e cai na minha casa. Parece que de vez em quando, quando a dificuldade vem, cai uma moeda de Deus, vem no meu bolso, que é justamente o que eu preciso passar em aquele sofrimento. Mas não pode se apegar às coisas da terra. O carro que ele te dá, a casa que ele te dá, a roupa, o dinheiro, é tudo dele, é tudo emprestado. Se você souber usar, você vai continuar recebendo dele. Mas se você não puder preservar isso que Deus está te colocando na mão, pode ter certeza que vai sair muita coisa da sua vida e você vai se arrepender por não ter feito a coisa certa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Amém.